Boa tarde, pessoal. Já está no ar mais uma edição do Ponto de Vista. Hoje eu começo a semana com a participação do advogado Elvio Bezerra. Elvio, uma boa tarde. É um prazer recebê-lo aqui qualquer dia da semana. Uma boa tarde, Natália. Uma boa tarde a todos que nos acompanham. E já de antemão, mandar um abraço para o Dr. Vanderlei. Trocamos os dias hoje, mas estamos aí semana toda. Com certeza, quero todo mundo ligadinho no Ponto de Vista, participando pelo 9983-3240, pelo 3721-6955 e ainda pelas nossas redes sociais, que já eu reforço para você, mas tenho certeza que você aí de casa também já conhece. Hoje não tem como fugir do assunto, né, Elvio? Nós vamos ter que falar, né, da votação do impeachment que ocorreu ontem na Câmara de Vereadores, que deu parecer favorável à continuidade do processo no Senado. Você vai acompanhar agora um resumo sobre a votação. A votação na Câmara dos Deputados estava marcada para ser iniciada às 14h deste domingo. Após uma confusão no plenário, a votação foi adiada para 17h e se estendeu até mais de 23h. Por 367 votos favoráveis e 137 contrários, a Câmara dos Deputados aprovou a autorização para ter prosseguimento no Senado o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Foram 7 abstenções e 2 ausentes dentre os 513 deputados. A sessão durou 9 horas e 47 minutos e a votação 6 horas. O voto do deputado Bruno Araújo completou os 342 necessários para a autorização do processo. Com o fim da tramitação do impeachment na Câmara, o processo segue para o Senado. Lá será instalada uma comissão para avaliar se o processo deve ser admitido. São necessárias 10 sessões para os senadores apresentarem um relatório sobre o impedimento e votarem. Após esse prazo, o Senado vai julgar em plenário se instaura o processo de impeachment. Se a maioria simples, 41 dos 81 senadores, votar pela instauração, a presidente Dilma Rousseff será afastada do Palácio do Planalto por 180 dias. A presidente é acusada de crime de responsabilidade por ter efetuado pedaladas fiscais em 2015. Segundo cálculos da oposição, essa votação no Senado deve ocorrer por volta do dia 11 de maio. No Senado, ele é presidido por uma questão técnica pelo presidente do STF, mas ele é totalmente julgado pelo Legislativo, e automaticamente a presidente tem que se afastar pelo prazo de 180 dias. Então, o Senado teria até 180 dias para julgar o processo de impeachment. Se isso não for cumprido nesse período, aí a presidente pode voltar às suas atividades e fica aguardando, o processo vai correndo normalmente. Na ausência da presidência nesses 180 dias, quem vai assumir é o vice-presidente, o Michel Temer, no caso, e aí ele, durante todo esse período, ele vai responder como o presidente fosse. Aí, antes de trazer a enquete, eu preciso, fazer uma pequena correção. Falei Câmara dos Vereadores, é que a gente está tão doido aqui com essas informações. Câmara dos Deputados, me perdoe, pessoal. Nós trabalhamos, na transmissão ontem, o dia todo, então às vezes a gente acaba até fazendo confusão com os nomes, Então foi votado ontem na Câmara dos Deputados. Participe com a gente. Você viu na reportagem que o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff terá continuidade no Senado. Foram 367 votos favoráveis ao impeachment e 137 contrários ao andamento do processo. Em sua opinião, o resultado da votação foi justo? Por quê? Dê a sua opinião para a gente pelo 9983-3240, o nosso WhatsApp, pelo 3721-6955, o nosso telefone fixo, você pode ligar e deixar a sua mensagem, e ainda pelas nossas redes sociais, facebook.com/pontodevistatv, tem uma postagem lá, você dá um like na nossa página e deixa a sua mensagem ou comentário, e também pode comentar pela página da TV Poços, facebook.com/tvpocos, também temos a postagem lá na página, e eu gostaria que você participasse com a gente a respeito desse assunto, que não tem como a gente fugir dele nesta data. Primeiramente, Elvio, gostaria de começar comentando sobre a votação em si, Por enquanto a gente não responde a enquete, vamos deixar para que o pessoal, dê a opinião.
mas foi uma votação que tinha o início, estava marcada, né, a votação em si para começar às 2 da tarde, houve todo, né, uma bagunça ali, uma briga ali, e aí a votação foi adiada para 5 da tarde. E aí, como toda brasileira que realmente se importa, assisti até o final e me deparei com cenas bizarras. Infelizmente, são pessoas que nós colocamos ali, que estão nos representando. Cada comentário que eu ouvi, que eu me sinto envergonhada. Nunca disse aqui nesse programa que eu tenho vergonha de ser brasileira, porque eu adoro esse país, independente do que esteja acontecendo aqui. Mas a Câmara dos Deputados, realmente, a fala ali de muitos deles me deixou envergonhada. Não muitos deles, da maioria deles, Elton. Não foi só você não, Natália, eu também fiquei. Algumas vergonhas alheias aí, né? Posicionamentos, vários deputados. Aliás, poucos deputados frisaram realmente do que se tratava o sim, que era a admissibilidade do processo do crime de responsabilidade a ser apurado. Poucos mencionaram sobre isso. Aí você vê uma grande discussão a voltar para as questões políticas, de articulação política, de interesses políticos e também homenagem a familiares, líderes religiosos, enfim, até homenagem a golpe, né, o golpe de 64 e até torturadores da ditadura. Eu acho que foi muito complicado presenciar tanta questão diante aos posicionamentos dos nossos deputados, até porque eles são nossos representantes, né, como você disse, foram eleitos para nos representar, e aí entra uma grande discussão, né, que para mim necessita de uma reforma política urgente, até para analisar se a melhor forma mesmo para eleger os nossos representantes é a que temos hoje. Na verdade, eu acredito que faltou muita seriedade na condução do processo em si. Eu vi em alguns momentos, alguns, né, dos nossos deputados não respeitando o voto dos outros. Teve uma parte, inclusive, da votação que me deixou muito chateada, né, em que uma mulher do PT tentava votar e ela tentava falar e ali quem estava ao redor não deixava com que ela falasse. E ela pedia, né, vocês são covardes, vocês não me deixam falar. E eu acho isso um absurdo. Se a gente tem ali, primeiro que ninguém falou os 10 segundos, que é o estipulado ali, que foi estipulado no regimento. Segundo, que não houve um respeito com a fala do outro. E a gente tem mais um grave problema, porque os nossos próprios representantes não se respeitam e não respeitam a voz do outro, a vez do outro, e isso, para mim, é inadmissível. Você citou também, e acho que é algo muito importante a gente falar aqui, é que ninguém ali falou sobre pedaladas fiscais, sobre o crime de responsabilidade, em que a Dilma responde. Nós ouvimos sobre corrupção, sobre pai, sobre mãe, vocês não conseguiram resistir ao golpe de 64 e também não conseguirão resistir ao golpe não falaram a palavra golpe, não conseguirão resistir a 2016. Nós vimos apoio a Jerusalém, a Israel, enfim, não vi ninguém discutindo ou, né, mencionando realmente aquilo que está sendo debatido, né, o que é o processo de impeachment. E aí eu me pergunto duas questões. Será que os nossos deputados, como eu vi em uma reportagem na Folha de São Paulo, realmente sabem pelo que estão votando? Se estão votando realmente por esse crime, né, da questão das pedaladas fiscais ou pela questão da corrupção, ou realmente fingem que não estão sabendo? E se os nossos próprios representantes não sabem, o que dirá as pessoas de casa? Porque eu vejo muita gente falando sobre a questão da corrupção, a questão do Partido dos Trabalhadores, e eu entendo todos esses posicionamentos, entendo que a população está cansada sim, mas não vejo as pessoas discutindo sobre o real motivo do impeachment, que é a questão das pedaladas fiscais. Sim, até porque o que vai ser apurado no Senado agora, se o Senado, então, receber o relatório, admitir aí o relatório, abre-se o processo de impeachment no Senado, e esse processo ele é mais simples do que aconteceu ontem, porque precisa somente da maioria simples do Senado para admitir, então seria aí, como ficou na matéria, 41 senadores. Depois, se isso ocorrer, a presidente vai ter que se afastar, e o Senado tem 180 dias para poder julgar aí o processo de impeachment, e automaticamente Michel Temer assume como presidente e responde por todo esse período. Natália, assim, analisando a questão jurídica do que consta no relatório, tem fundamento.
Agora, se ela cometeu o crime ou não de responsabilidade, está no Senado para ser averiguado essa situação. Mas da forma que foi conduzido toda a questão, que tem aí um desajuste político grande, até uma falta, uma responsabilidade do próprio partido do governo na questão de levar à frente aí os seus aliados políticos, porque se você analisar a situação, ele começa perdendo a aliança política do PMDB, que na verdade o PMDB já é um partido dividido em três, né, direita, esquerda e conveniências dentro de um partido só, mas acredito que o posicionamento do governo foi contar que a situação nunca passaria, até porque tinha uma base aliada forte, até se você analisar dentro da Câmara dos Deputados e dentro do Senado, um grande número de deputados do PMDB, né, que era o grande aliado aí do PT. E com isso também os outros partidos. Então houve um problema de articulação política muito forte do próprio PT e assim, que teve uma questão muito ínfima que poderia ter, ou seja, 137 representa o quê? 27 ou 37% dos deputados, 27%. Então, é um número de apoio muito pequeno para o governo dentro de uma Câmara de Deputados. Isso eu estou analisando do aspecto político de articulação, não na questão de toda a palhaçada que presenciamos muitas vezes ontem, que um deputado, por exemplo, chamando o filho para votar no lugar dele no microfone, o outro votando no microfone para dar parabéns para o filho. E aonde está a seriedade que o Brasil merece? Nós tivemos também, né, um deputado estourando confete, não sei dizer o que é aquilo, e aí você olha ali as notícias, ele é o deputado mais faltoso, ausente. E ali o mais ausente, e aí ele diz que está a favor aí do Brasil, da democracia, contra a corrupção, mas espera aí, eu vi muita hipocrisia. Na verdade, é isso que me incomodou. Não é a questão do processo do impeachment em si, mas a questão da hipocrisia incomoda e muito. E incomoda mais ainda a gente vê o presidente da Câmara conduzindo isso tudo de uma maneira muito tranquila. Se você der uma olhada, quem não assistiu, puder acompanhar pelos sites noticiosos, enfim, a expressão do Cunha é de extrema tranquilidade, mesmo quando chegava a ele os xingamentos mais pesados. E ele, em nenhum momento, é óbvio, ele não pode, né, sair na briga com todo mundo, mas ele era cínico, ele dava sorrisos, enfim. Se você analisar o posicionamento do Eduardo Cunha, só por si, só esse posicionamento, a gente já fica entristecido com a forma que esse processo é conduzido. Se há um processo, se há crime de responsabilidade, enfim, não sou eu que vou julgar, né? Não é o Elvio, não somos nós, não são os telespectadores, é óbvio, mas a gente quer que as coisas sejam de maneira mais correta, de maneira mais transparente, de maneira menos hipócrita. Vi alguns deputados votando, olha, voto a favor sim do impeachment da Dilma, mas também quero votar a favor do senhor, né, contra o senhor, e vou votar aqui, vou voltar para votar contra o senhor. Então nós temos também pessoas que sabem o que estão fazendo e que sabem o que estão dizendo, mas o posicionamento do Eduardo Cunha me chama a atenção de uma frieza espetacular. Ele consegue trazer para ele e se manter tranquilo. E no voto dele ainda, né, mencionando a Deus e que Deus abençoe o país e que Deus abençoe essa casa, olha, falta um pouquinho de vergonha na cara. Até porque ele já estava trabalhando muito nos bastidores, trabalhou muito, então na própria sexta-feira, quando iniciou todos os discursos e as falas dos deputados, ele vinha tranquilo e sabendo que o PMDB tinha feito aí um bom trabalho de bastidores, infelizmente, a gente sabe que é assim que funciona, e já tinha trazido grandes aliados, né, de partidos que estavam aí com a situação, partidos que estavam com o governo, como o próprio PSD do Gilberto Kassab. Gilberto Kassab, na sexta ou no sábado, querendo entregar aí a carta de demissão do Ministério das Cidades para a presidente, e ela acabou não aceitando, mas enfim, a gente já presenciava uma demandagem muito grande do PP, do PSD, do PR, que eram partidos que apoiavam o governo. E isso, claro, deixou o presidente, que deve muito para nós, que tem que ser, sim, também submetido tem que ter uma aceleração no processo de ética que ele está respondendo, e ele tem que, sim, lógico, ser cassado, porque as questões que ele está envolvido são graves. Mas
levando a raposa velha que é dentro da política e o partido a qual ele faz parte, e sabendo como já estava o bastidor e os bastidores e as negociações políticas, tudo levava a ter que ele ia ter uma questão de tranquilidade, até porque ele já sabia os deputados que ele enfrentaria e o que ele poderia ouvir na condução dos trabalhos. Na verdade a gente sabe que muito se fala, né, do brasileiro, e aí a fala do brasileiro eu compreendo, mas a fala do político sim me causa uma certa estranheza, porque ali a maioria é citado no Lava Jato, e aí a gente vê, né, toda essa questão da corrupção. Na minha opinião, existem muitos motivos por trás desse pedido de impeachment da Dilma, sim. Não só a questão de, queremos um país melhor. Mentira, desculpe, mas eu não acredito nesse discurso por parte de muitas pessoas. Claro que existem pessoas sim, a gente não pode generalizar, porque eu acredito que toda generalização ela acaba sendo burra, mas eu acredito que sim, muitos ali, eles fazem todo esse circo porque querem tirar o foco de si, porque querem que as investigações sejam paradas. Nada melhor para o Cunha do que não ser o centro das atenções. E nós sabemos que ali ele tem crimes gravíssimos. E agora também, sobre quando a gente fala da questão do impeachment, também não consigo imaginar a presidente Dilma saindo. Na verdade, consigo imaginar, mas não consigo imaginar Michel Temer como presidente e Eduardo Cunha como vice. Aí Michel Temer vai fazer alguma viagem, enfim, quem será o nosso presidente? Eduardo Cunha. É duro de engolir. É vergonhoso, mas também há muito que acontecer na Câmara dos Deputados. Pode vir aí uma pressão para a renúncia do próprio Cunha, aceleração do processo de ética. E, por outro lado, também, o dia de hoje não é um dia nada legal. É uma indefinição política, uma indefinição econômica que já vinha. Então, o acontecimento de ontem não é um fato para se comemorar, é um fato para analisar toda a condução da forma que está o nosso país hoje. Então, analisando a questão da presidência, houve inúmeros erros, falhas grotescas, como eu disse, dentro da questão da articulação política e também na questão econômica. A gente sabe das grandes dificuldades que o governo federal enfrenta e também, do outro lado, uma irresponsabilidade e um interesse pelo poder e para se servir também e não servir a todos nós, população, da questão dos outros partidos que foram aliando ali aos poucos para buscar o resultado que presenciamos ontem. Infelizmente eu vejo irresponsabilidade de todos os lados, assim como você citou. Também acredito que teremos outros desdobramentos, acredito e espero outros desdobramentos em relação principalmente a essa questão do Cunha, porque é algo que incomoda muito e a gente que assistiu a sessão consegue perceber que isso incomoda outras pessoas também, mas é a luta que a gente tem que ter e de trazer para o público de casa, é a questão do voto mesmo, gente. Será aquelas pessoas que estão lá refletem o nosso país, porque nós colocamos essas pessoas lá em algum momento. Eu falo nós generalizando, mas elas estão lá porque receberam votos. Então a gente também tem que trabalhar nesse processo da conscientização política para a gente não ver mais um circo acontecendo como ontem. Um assunto tão sério que deveria ser levado da maneira mais séria possível, virando piada de toda maneira possível, virando palanque político, e isso não poderia acontecer. E virando piada pelos deputados, né? Uma coisa a ser ressaltada também, eu vou chamar aí de Muro de Berlim, feito pelo governo do Distrito Federal para dividir as manifestações do pró e do contra, né? Mas ficou totalmente demonstrado a total desnecessidade daquele muro. Até porque as pessoas dos dois lados agiram de forma urbana, com algumas exceções, que a gente sabe de manifestações que teve em frente ao hotel do ex-presidente, enfim. Mas, assim, agiu de uma forma bem... A população conduziu bem as manifestações de ontem e se respeitaram, que eu acho que o respeito tem que estar acima de qualquer coisa, de qualquer opinião e acima de tudo. Mas, só que esse reflexo da população não foi totalmente realizada dentro do Congresso, dentro da Câmara dos Deputados, a qual presenciamos desrespeitos, falas desconexas, despreparo total de muitos deputados que não sabiam nem para que estavam votando, e aí a gente tem uma grande preocupação para o nosso cenário político aí para os próximos meses e para os próximos anos.
A gente vai falar um pouquinho dessa questão de respeito no segundo bloco. Para a gente finalizar essa questão, Elvio, eu queria que você contasse para a gente como que fica, na sua opinião, no Senado agora. O processo deve, né, a presidente, após passar por esse processo do Senado, acredita que ela será afastada por 180 dias, levando em consideração todas essas estatísticas, esse baixo apoio, né, esse apoio que ela não tem, essa dificuldade de articulação que ela encontra. Como que você vê essa situação? Natália, analisando pela articulação política agora, eu acredito que ela vai ser afastada assim pelos 180 dias, até porque analisando a composição do Senado, nós temos o partido de situação, o PT tem poucos aliados aí para segurar esse processo contra a presidente, então eu acredito que na maioria simples ela vai ser afastada, pode ser que eu esteja enganado, mas analisando ali a composição dos partidos, da base aliada e da oposição, eu acredito que ela vai ser afastada. Depois, o desenrolar aí do processo de impeachment em si, já com ela afastada, o Michel Temer já é notório que ele está discutindo os ministérios deles desde da última semana. O Palácio do Jaburu está tendo mais movimento que o Alvorada e que o Planalto, isso é notório. Inclusive, próximas reuniões que vem aí com empresários em São Paulo, enfim, no cenário econômico, ele já está se vendo como presidente, é isso que as notícias estão demonstrando, mas eu acredito que ela vai ter uma dificuldade muito grande de não sofrer o processo de impeachment, analisando aí a composição do Senado. A não ser que, como aconteceu nos últimos meses, em que o PT achava que isso nunca fosse acontecer, aconteça o mesmo nos próximos meses aí. Só em relação, né, esse comentário em relação ao Temer, a gente vê essa movimentação, ela é nítida, ela é muito clara, já se sente o presidente, a gente já conhece inclusive os possíveis ministros aí de Temer, e eu acho isso uma grande falta de respeito também, porque eu acredito que a gente tem que esperar tudo acontecer. Não dá para agir dessa maneira, acredito que não é a maneira correta, né, de se caminhar com esse processo. Sim, eu também acredito que, como eu disse, foram falhas grotescas de todos os lados. Foi falha do governo, sim, e não reconhecia aí. Eu acho que a questão começa a desmoronar no ponto de articulação política desde o vazamento, né, da carta, da famosa carta. Eu acredito que ao invés de se afastar, os partidos aliados ali tinham que se unir. Eu acho que tinha que ter sim a negociação da presidente com o vice, rever muitas questões, mas a gente sabe que muitas vezes posicionamentos prepotentes, arrogantes, passe por cima de tudo e faz com que isso não aconteça. Eu acredito que já começou ali com falhas, e aí o PMDB veio se fortalecendo do outro lado, com uma oposição que já era grande, com um desgaste muito grande da imagem da presidente nas ruas, com a questão do índice de desaprovação do governo dela, e o resultado foi o que presenciamos ontem. Ok, Elvio, nós vamos para um breve intervalo, já nós voltamos com o ponto de vista. Participe com a gente pelo 9983-3240, pelo 3721-6955 e ainda pelas nossas redes sociais. Eu volto já, é rapidinho. A PMD Construtora e Incorporadora atua com um novo conceito em empreendimentos de médio e alto padrão, feitos em Poços de Caldas e região, e conta ainda com projetos aprovados pelo Programa Federal Minha Casa Minha Vida. Nós da PMD temos planos especiais com descontos imperdíveis para você do mercado imobiliário. Proporcionamos um financiamento próprio na construtora com taxas diferenciadas. Venha nos visitar. Estamos na Rua Rio Grande do Sul 336, Centro de Poços de Caldas. O nosso telefone é 35 3713 9745. Entre em nosso site www.pmdconstrutora.com.
Voltamos com Ponto de Vista. Hoje eu recebo aqui no estúdio o Elvio Bezerra, ele é advogado. Nós estamos falando um pouco sobre os desdobramentos em relação à votação que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. Gostaria que você desse a sua opinião em relação a essa votação, a todos esses desdobramentos. Participe pelo 9983-3240, pelo 3721-6955 e ainda pelas nossas redes sociais. Nós começamos a falar um pouquinho no primeiro bloco sobre a questão do respeito. Ontem o Elvio me mandou um vídeo muito bacana e achei super interessante a gente trazer aqui para você acompanhar. Existem muitas opiniões. Não precisa concordar. Basta respeitar. Respeito basta. Tá aí, né? Acho que é um vídeo bem legal, 1 minutinho, que explica muita coisa. Poços de Caldas deu exemplo de respeito, porque nós tivemos 2 manifestações ontem, uma pela manhã e outra pela tarde, e houve inclusive, né, essa ideia de ficar em lugares totalmente diferentes para não existir nenhum tipo de enfrentamento. Então eu acho que foi muito legal, acho que em Poços de Caldas o respeito reinou. Não sei como que está esse processo nas redes sociais, a gente continua aqui batendo nessa tecla da discussão sadia, do respeito ao próximo, do respeito à opinião, né, das outras pessoas, mas acredito que em Poços de Caldas, falando de manifestações, isso aconteceu. Eu acho que ficou claro a diversidade política, mas o respeito aí do direito de manifestações, de concordar ou discordar. Eu acho que a construção das políticas públicas se faz assim mesmo. Tem um momento da diversidade política, qual partido vai governar nos próximos 4 anos, ou quem serão a Câmara dos Deputados, quem serão os legisladores, enfim. Mas, passado isso, não é uma Copa do Mundo, onde sai ganhadores e perdedores nesse sentido. Na verdade, tem que ter uma união para que a construção das políticas públicas ocorra da melhor maneira possível. A oposição é necessária, tem que ser feita oposição sim, mas uma oposição consciente. Acho que a grande colocação que até discutimos há pouco, na tarde do intervalo, é como essa oposição tem ocorrido no atual governo. É o mesmo do outro lado, né? O que sirva de lição para o governo, os tantos de pecados que cometeu por também não ouvir aí a oposição pensando numa questão de construção política. Você até é um pouco utópica aqui, né? E eu sei que isso é uma utopia, infelizmente é uma utopia, gostaria que fosse um sonho possível. Quem sabe, né, em dias mais otimistas a gente consiga pensar de uma maneira mais positiva em relação a isso. Sempre trago e prego aqui que a gente tem que ser otimista. Em relação à pergunta aí da enquete, eu não sou a favor do impeachment, não da maneira que está acontecendo. Claro, se for comprovado crimes, sim, tem que ocorrer. Eu não sou ninguém para falar de legislação, não sou formada para isso, mas dos moldes e da maneira que está acontecendo, não concordo. Acredito que o que a gente percebe é o seguinte: nós temos uma situação que não soube em nenhum momento articular, e nós temos uma oposição que em nenhum momento quis realmente dialogar, mas no sentido de derrubar. Então a minha utopia fica nesse sentido. Quando será que situação, oposição, sejam quais elas, né, estejam ali presentes, quem será a oposição no futuro ou situação, quando vão trabalhar juntas? No sentido de que sim, a oposição tem que fazer os apontamentos, não tem que ser amiguinho, enfim, mas eu acredito nesse trabalho junto, senão a gente não consegue
consegue construir um país melhor, porque quem acaba sofrendo nessa situação toda, vocês me desculpem, mas é o brasileiro. O país está parado, vai parar até maio, até nessa resolução do Senado. Se nós tivermos o afastamento dela por mais 180 dias, continuaremos parados. Não vejo isso com otimismo, infelizmente. Eu sei que muitas pessoas podem discordar de mim e elas têm toda a razão, cada um com seus motivos, e aqui a gente respeita o ponto de vista de todo mundo, mas acredito que é muito utópico, né, querer que isso aconteça. Mas vou seguir, né, nesse pensamento otimista, de que um dia isso possa acontecer, que situação e oposição possam caminhar juntas por um país melhor e não essa guerra. Até porque se passasse, né, se a Dilma conseguisse passar por esse processo de impeachment, o Cunha já tinha deixado bem claro, eu tenho mais 10 aqui para analisar. Então a oposição continuaria batendo, e aí, quem ganha com isso? Na minha opinião, ninguém ganha, todos nós perdemos. No dia de ontem, né, ainda tem muito para acontecer, sabemos, como você disse, tem muito para ficar parado, infelizmente, para-se a pauta das discussões legislativas, para-se as agendas de governo, barranca aí a construção das políticas públicas de atendimento, enfim, o reflexo é tudo isso que estamos presenciando, desemprego, mau atendimento na saúde, tudo que o cenário nacional e até municipal e locais tem trazido, e aí tudo a culpa é da crise, né? Natália, o momento do impeachment não é um momento legal para o Brasil, também não sou a favor de ter acontecido o impeachment nesse momento, até porque eu não concordo que o impeachment seja golpe quando pregam isso, até porque é um mecanismo legal, está na Constituição. Eu, como jurista, como advogado, jamais ia defender dessa forma, mas também não é um momento legal para o cenário político brasileiro e o meu posicionamento é esse. Só para finalizar, queria dizer isso também, antes que alguém mande alguma mensagem me chamando de petista, não tem partido político, é só uma questão de analisar a situação como um todo. Também não acho que impeachment é golpe, tanto é que ele está previsto, então não é golpe. Só acho que não está legal na maneira que está acontecendo e na situação em que acontece, na situação que o Brasil está enfrentando. Não acho que se tirarmos a Dilma de lá amanhã, nós teremos, né, um dia lindo e tudo vai estar legal e tudo vai estar bacana. E é o que a maioria da população pensa. E isso, né, a gente sabe que não vai acontecer. Eu vou lendo as participações. A Cidinha da Fazenda Chiqueirão disse que a votação foi muito justa, com certeza. A participação do Durval Miguel acredita que foi justa. Não sou jurista para julgar o processo, mas sou gente para sentir na pele os males causados pelas mentiras, incompetências e conchavos feitos por essa presidente e equipe. Não é porque foi eleita que pode destruir uma nação. Em boa hora chegou o impeachment. O Pedro diz o seguinte: olha, a democracia, gente, se ela foi eleita, não adianta agora tentar derrubar ela, porque, infelizmente, quem não fez sua parte na urna não vai conseguir mudar as consequências de votos ruins. O país vai mudar quando o povo começar a se mudar. Não adianta agora haver inúmeras manifestações com inúmeros participantes, com todo respeito aos que manifestam, foram os mesmos que votaram. Temos a participação do Guilherme. Boa tarde, Natália. Na minha opinião, eu acho que se já deveria ter essa votação para dar um impeachment na Dilma faz tempo. E é uma burocracia danada para se afastar e prender um político no Brasil. A Ana Paula, ela diz o seguinte: concordo primeiramente por ter mentido e enganado os brasileiros na campanha eleitoral e segundo por incapacidade de responsabilidade de governar um país tão grande, sem falar na pobre Petrobras. A Paula diz o seguinte: o Brasil não precisa de impeachment, isso só iria piorar a situação do país. Temos que deixar a Dilma pagar os erros dela nesses 4 anos e sim, em 2018, votar de outra maneira. Já imaginaram? Sai Dilma e até possivelmente entra Eduardo Cunha. Temos a participação da Juliana. Para mim tanto faz, se você olhar a lista de substitutos que tem caso ela leve o impeachment, vai ver que não vai mudar muita coisa. Agora,
que está acontecendo, não posso falar os palavrões, temos que esperar 4 anos, né? No caso, não 4 anos, mas 2 anos para desfazer. João Paulo, embora não concorde com a atuação dela, especialmente na economia, na minha opinião, o impeachment é algo que deve ser feito em último caso, porque após o impeachment o país passa por um transtorno imenso, possivelmente a crise aumentaria, na minha opinião. Então estão aí as nossas participações. Elvio, suas considerações. Acho que as participações muito em cima do que comentamos e muito sensatas de todos os posicionamentos, mas o meu posicionamento geralmente a gente tenta ver a luz no final do túnel, mas nesse momento eu não consigo enxergar nem túnel. Nem eu, infelizmente. Olha que eu sou bem otimista, viu, Elvio? Todo mundo já me conhece aqui, sabe que eu tento trazer esse pensamento bem otimista para o pessoal, mas hoje não. Não é um dia feliz e não é porque o impeachment passou ou deixou de passar, mas é porque a gente vê o quanto a democracia do nosso país ainda é muito imatura só pelo posicionamento dos nossos deputados. Digo que não é um dia feliz por ter assistido mais de 5 horas uma sessão vergonhosa. Como diria o filósofo, né? A democracia é a pior forma de governar, né? Pior forma de governo, com exceção de todas as outras. Então, ainda é o melhor que temos hoje. Temos mais uma participação aqui, antes da gente finalizar. Renato Marques disse o seguinte: boa tarde, qual punição cabe ao deputado Jean Willis pelo cuspe que deu no deputado Jair Bolsonaro? O Congresso tem a questão de ética e decoro, pode ser instaurado um procedimento de ética para que ele responda isso, muito parecido com o que aconteceu já com muitos outros deputados em brigas. Aliás, o deputado tem uma questão de decoro e responsabilidade por conta da sua função. Ok, Elvio, mais uma vez, obrigada e boa tarde. Uma boa tarde, Natália, e boa tarde a todos que nos acompanharam. Muito obrigada a você aí de casa que nos acompanhou. Não se esqueça que nós temos uma semana recheada de assuntos para debater aqui no Ponto de Vista. Eu vou ficando por aqui e volto amanhã com mais uma edição do programa. Até lá e não se esqueça, 4 da tarde, mais uma edição do Carol Online.